Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Uma pergunta que muito me fazem nas redes sociais é a seguinte: professor, esse corte das provas da advocacia pública, por que ele só aumenta? Por que a gente acompanha prova a prova um aumento considerável da pontuação mínima para se passar da prova objetiva para a prova subjetiva nos concursos da advocacia pública? As coisas sempre foram assim? Não, as coisas nem sempre foram assim. Os cortes, eles têm aumentado de forma considerável nos últimos anos, mas existe uma explicação para isso. O primeiro ponto que eu levo em consideração para entender o aumento exponencial do corte de aprovação da prova objetiva para a prova subjetiva diz respeito à pouca quantidade de concursos da advocacia pública na praça. Ora, se são poucas as oportunidades, a tendência é que cada oportunidade concentre mais pessoas fazendo prova. E ao concentrar mais pessoas fazendo prova, se subentende também que existe um aumento exponencial da concorrência preparada para enfrentar provas da advocacia pública, o que acaba aumentando o sarrafo da pontuação nesse concurso específico. Mas o segundo ponto, que está umbilicalmente ligado ao corte, diz respeito a poucas vagas nessas poucas oportunidades. O que você tem encontrado por aí é basicamente concursos de PGE e PGM, e esses concursos têm saído com pouquíssimas vagas nos editais. Essas vagas, muitas vezes, delimitam a quantidade de pessoas que estarão na segunda fase, fazendo com que o corte de uma fase para outra seja elevado, porque, por exemplo, se você tem um concurso com 5 vagas e apenas 4 vezes o número de vagas vão para a segunda fase, você tem na segunda fase 20 pessoas, então o corte vai estar na pontuação do 20º colocado, o que necessariamente quase sempre é um corte elevado. Então, as poucas oportunidades de prova, somadas às poucas vagas em cada uma dessas provas, em cada um desses concursos, faz com que esse corte tenha crescido de forma exponencial nos últimos anos, fazendo com que, para que se tenha sucesso nesses concursos, os seus acertos na prova objetiva precisam ser realmente altos. O terceiro ponto está diretamente ligado aos dois primeiros. Se você tem poucas provas e se essas provas têm poucas vagas, você acaba fazendo com que exista um conjunto de pessoas extremamente preparadas para os concursos da advocacia pública que, embora aprovados em concursos, ainda não foram nomeados e continuam na disputa. O que normalmente acontece numa fase em que você tem muitos concursos e muitas vagas? As pessoas se preparam, os melhores nos concursos passam e essas pessoas, quando passam, deixam de fazer novos concursos, fazendo com que um candidato de alta qualidade deixe de participar dos certames, ou seja, a pontuação de acerto desse candidato não estará nos próximos concursos. O que acontece é que tem muita gente aprovada em concurso da advocacia pública não nomeada, e essas pessoas continuam fazendo prova e continuam estudando, então continuam se especializando ainda mais nas provas objetivas, o que faz com que os seus acertos sejam cada vez mais altos. Então, a escassez dos concursos, somado a poucas vagas nessas poucas oportunidades, somado às pessoas que estão se capacitando cada vez mais e que já se encontram num bom nível e que já foram aprovadas e não nomeadas e que continuam fazendo prova, fazem efetivamente com que esse sarrafo aumente cada vez mais e você veja cortes extremamente elevados em provas objetivas da advocacia pública. Essas são as três principais características pelas quais os cortes estão elevados na atualidade, na minha opinião. Existe, contudo, um outro quarto elemento que faz com que essa análise precise ser ponderada, que é o seguinte: existem concursos de PGM cuja prova objetiva ela se transforma numa prova muito fácil pela cobrança excessiva de lei, e isso faz com que essas provas tenham um corte elevadíssimo. Então, essas provas específicas acabam elevando o corte da advocacia pública, porque somando-se essa situação às outras três já apresentadas, você tem aí concursos da advocacia pública com cortes que ultrapassam os 90% de acerto na prova objetiva. Então, finalizando o vídeo, eu recomendo
que se você continua estudando para os concursos da advocacia pública, tenha sempre o cuidado de fazer com que o seu percentual de acerto nos seus treinamentos de prova objetiva esteja entre o patamar de 85% a 90%. Assim você vai ter certeza que o seu treinamento vai estar te dando condições de enfrentar as provas mais difíceis, bem como também as mais fáceis, mas que te dá efetivamente um percentual de acerto que pode te garantir numa segunda fase dos próximos concursos da advocacia pública. É isso. Em épocas de dificuldades, você precisa entender como as coisas acontecem e por que é que esse corte só tem aumentado. Para quem continua estudando, manter o nível de acerto entre 85% e 90% é questão de sobrevivência. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.